da esperança no governo Bolsonaro. Primeiro objetivo: impedir a vitória do comunismo. A esquerda fundamentalista perdeu essa batalha, não perdeu a guerra. Desencadeia o movimento que intitula Resistência. Objetivo: tornar o Brasil ingovernável. A militância do PT, PSOL, PSB, Partido Socialista, PCdoB, PCB, PCO, PSTU, MST, MTST, CUT, UNE, encarcerada nas universidades, escolas, igrejas e milhares de sindicatos, sempre em manifestações violentas e intolerantes, desinforma, mente e calunia, unida com o centrão socialista, igualmente corrupto, espera torpedear qualquer mudança que beneficie a nação. A esquerda se encontra desvairada e desesperada, age com fúria alucinada, desde a militância, dirigentes políticos e sindicais, até os seus filósofos e professores. Vivem, criam e navegam no caos, e depois apresentam uma solução para o caos, a ditadura comunista. Se movimentam no sistema democrático para destruírem a democracia. Seu único objetivo, a tomada do poder. E então se perpetuam para sempre. Sua última conquista, o México, a vitória da esquerda fundamentalista de Andrés Manuel López Obrador. Eis as promessas básicas de sua campanha: aumento significativo do salário mínimo e a duplicação do valor das aposentadorias. Vejam, é fácil cair nesse canto da sereia. Obrador, ao contrário do apedeuta Lula, é culto, preparado, frio e calculista. Pretende agora criar a Guarda Nacional com 50 mil efetivos iniciais. Depois, quem sabe, 100, 200 ou até 500 mil, bem treinados e armados por russos e chineses, quem sabe. Aguardamos, em alguns projetos, além dos aspectos econômicos, se faz necessária uma correta escolha de aliados. Por que prestigiar o governo cocaneiro da Bolívia? Por quê? O corredor sul, ligando o Atlântico ao Pacífico, deve passar pelo Paraguai, Argentina e Chile e não pela Bolívia. O corredor norte de Recife, passando por Rondônia e Mato Grosso até o Peru, evitando a Bolívia. PDT, PSB, PCdoB se unem e convocam a esquerda para a guerra contra o governo Bolsonaro. O Ceará, governado pelo PT, apela para a intervenção federal e tenta impedir reformas ou mudanças. Os demais estados do Nordeste, governados pelo PT, PSB, Partido Socialista, PCdoB, Partido Comunista, devem seguir o exemplo com o desígnio de produzirem uma crise incontornável. Que o governo Bolsonaro não desabe nessa cilada cuidadosamente premeditada. A ofensiva social face comunista se vale da mídia oficial e a sua retaguarda apela para os tribunais. Qualquer leniência com essa espécie de adversário é desastrosa, assim como a leniência da Europa Ocidental com a invasão muçulmana acarreta a islamização da Europa Ocidental.
e todos os recursos são válidos para salvar a nação brasileira. Eis algumas comparações. Chile versus Cuba. A ditadura chilena durou de 1973 até 1990. 17 anos. A ditadura cubana comunista completa 60 anos de existência. A ditadura chilena fuzilou 3.000 pessoas. Não estamos justificando. Somos contra qualquer fuzilamento. Exilar é uma alternativa mais razoável. Exatamente o contrário da ânsia sanguinária de Che Guevara, que diante da ONU proclamou: fuzilamos e vamos continuar fuzilando. A esquerda, apoiada pela mídia tradicional, considera Pinochet um monstro, mas a ditadura cubana fuzilou no paredão 17.000 pessoas e enviou outras 80.000 para os campos de recuperação pelo trabalho, sórdidos campos de concentração. A esquerda social face comunista justifica tais ações e ainda se orgulha. Os professores, quase todos militantes dos partidos esquerdistas, perguntam às crianças se não é justo fuzilar os inimigos do povo. Orientado pelo Chicago Boys, o Chile alcançou ótimos índices de desenvolvimento econômico e social, ainda abaixo dos europeus, mas os melhores da América Latina e superando a pobre Argentina, vítima do populismo peronista. Enquanto isso, 90% da população cubana vive na pobreza, recebe salários mensais que oscilam entre 10 e 30 dólares mensais. Cartões de alimentação que mal alcançam 15 dias. Os outros 10% constituem a nomenclatura e desfrutam das benesses e favores do Partido Único, o Partido Comunista. Basicamente, são compostas pelas Forças Armadas, as milícias, a Polícia de Segurança do Estado, os parentes e amigos do governo, etc., etc. Desde 1990 até hoje, o Chile é uma nação democrática. Em Cuba, um partido único, o Partido Comunista. Ausência da internet. Apenas um jornal e uma única TV controlados pelo Estado. A polícia política vigia os cubanos em todos os lugares. Em todos os lugares. Até 1988, a Coreia do Sul era uma ditadura anticomunista. E partiu da extrema miséria para se tornar uma nação riquíssima com alto nível de vida, um elevado índice de desenvolvimento humano, excelentes resultados nas avaliações internacionais dos estudantes, o PISA. Em 2003, elegeu o primeiro presidente civil e rumou para a consolidação da democracia. Comparem com o sangrento regime da dinastia Kim, na Coreia do Norte, o mais fechado regime do mundo. Seus habitantes não podem sair do país. E se alguém assiste um filme realizado na Coreia do Sul ou em qualquer outro lugar, essa pessoa será enforcada e a sua família enviada para um campo de concentração. O PCdoB, Partido Comunista. O PSB, Partido Socialista. E
Sr. Requião e afins fazem um elogio desse favoroso sistema. En passant, Singapura é uma ditadura anticomunista, e possui um excepcional nível de vida, uma elevadíssima renda per capita e o primeiro lugar na avaliação do PISA. Enquanto isso, o Brasil, graças à pedagogia do oprimido, do mestre comunista Paulo Freire, e vítima do socioconstrutivismo, já furda nos últimos lugares. Nessa histórica encruzilhada da nação brasileira, acertar a realidade é fundamental. O capitalismo, a sociedade do livre mercado, é uma condição necessária, mas não suficiente para a democracia. E o capitalismo não é incompatível com a ditadura. O PT e os demais grupos da esquerda não são partidos normais. São braços do Foro de São Paulo e o seu objetivo é a tomada do poder para impor um regime semelhante ao de Cuba ou muito pior. Podem ser senadores, deputados, juízes ou pseudo-intelectuais filosofantes. Devemos enfrentá-los e não se esqueçam. A denúncia dos hediondos crimes comunistas de Stalin, ditador até hoje admirado pela esquerda brasileira, essa denúncia foi realizada pelo secretário-geral do Partido Comunista Bolchevique da União Soviética, Nikita Sergeyevich Khrushchev, me perdoem a pronúncia, no 20º Congresso desse partido em 1956 em Moscou. E se quisermos vencer o domínio absoluto do marxismo gramsciano cultural nas universidades e escolas, as medidas paliativas como a escola sem partido ou a proposta de Olavo de Carvalho, a escola sem censura, são insuficientes e quase ingênuas para derrotar a maioria esmagadora de professores esquerdistas encastelados no Ministério da Educação e Cultura, nas secretarias de educação estaduais e municipais, em todas as salas de aula do Brasil. Pelo menos 30% da atual geração, graças a esses torpes métodos, se perdeu. Zumbis militantes e admiradores das ditaduras comunistas, se querem vencer a guerra, salve a nova geração. Não é admissível que esses milhares e milhares de professores e filósofos da ultra-esquerda permaneçam em suas posições. Merecem uma ação inicial, a aposentadoria compulsória e o afastamento das salas de aula. Não temos 20, 30 ou 50 anos aguardando a formação de intelectuais conservadores que enfrentem essa batalha. Apenas 4 anos, nada mais. Denunciem os crimes, a miséria, as prisões, o Gulag, o genocídio comunista na União Soviética de Stalin e sucessores. Denunciem os 60 a 80 milhões de mortos, vítimas de Mao Zedong, Mao Tse-tung na China. Denunciem o Camboja de Pol Pot, a Coreia do Norte, a Alemanha Oriental. Denunciem o horror da Europa Oriental sob o tacão da Rússia comunista. Denunciem Cuba, Venezuela. Denunciem o lulopetismo comunista, o Foro de São Paulo, as Farc narcotraficantes, a República Cocaleira Boliviana. Denunciem sem cessar em toda a mídia oficial e na mídia alternativa. Denunciem nas escolas e universidades, nas igrejas católicas e evangélicas,
nos quartéis, em todos os lugares. Editem livros, jornais, editem revistas e não se esqueçam da literatura infantil. Mostrem que só nos países que adotam o capitalismo e o livre mercado existe a liberdade sindical, a liberdade de imprensa, a liberdade política, a internet, e ainda arrancam da miséria centenas de milhões de pessoas. E a descentralização do poder torna a corrupção mais controlável e muitíssimo menor que a corrupção epidêmica dos regimes totalitários socio-facial-comunistas. É a magnífica, a maravilhosa potencialidade do novo Brasil não vai se concretizar antes de pelo menos 10, 20 ou 30 anos de trabalho árduo, trabalho constante, e se houver muita paz e tranquilidade social. Se o governo Bolsonaro, sem naufragar no gradualismo, almeja realizar as necessárias, imediatas e profundas mudanças radicais na economia, deve ao mesmo tempo enfrentar a catástrofe anunciada e desejada pela esquerda desvairada em seus delirantes devaneios. A primeira obrigação do governo Bolsonaro é impedir por todos os meios esse quadro tenebroso. A esquerda brasileira é internacional, não apenas pelo Foro de São Paulo, mas pelo apoio que recebe de outras nações e a sua integração com a esquerda europeia e mundial. Sempre retorna buscando poder. E muito além do inevitável confronto com a esquerda fundamentalista. Muito além desse confronto, se necessita de maior profundidade. Um poderoso movimento de estabilidade e força que impeça as tentativas comunistas de assalto ao poder. Esse movimento já existe. São as lideranças conservadoras com milhões de seguidores no YouTube e redes sociais que mudaram o Brasil e venceram as eleições com Jair Messias Bolsonaro. Mas essas lideranças devem se conscientizar da necessidade de fundarem um poderoso partido conservador em torno de um programa nitidamente conservador bem definido, e construírem a militância conservadora, instruída e permanente, criarem centenas de clubes e centros de estudos brasileiros, um partido poderoso, com órgãos próprios de divulgação, sustentado e enraizado no povo brasileiro. Se vontade existir, tais objetivos são plenamente realizáveis. Conservar, restaurar, renovar.